Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje eu estou aqui para mais um tutorial Unity, dessa vez um tutorial de Unity 2D. Eu vou trazer para vocês como que a gente pode utilizar o Nav Mesh em jogos 2D aqui na Unity. Para quem não sabe, o Nav Mesh é uma ferramenta muito útil aqui da Unity que permite que a gente crie, por exemplo, uma navegação para o nosso inimigo ou o nosso personagem do nosso jogo. E aí ele vai se movimentar pelo cenário de forma inteligente, conseguindo aí se desviar, por exemplo, de obstáculos no nosso cenário. Então ele vai ter uma movimentação de forma inteligente pelo cenário. Porém, essa é uma ferramenta exclusiva da Unity 3D, mas existe um jeito da gente utilizar essa ferramenta para jogos 2D também, e eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Lembrando que nesse tutorial eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso quando a nossa cena ela foi construída com o Tile Map. Eu já fiz um vídeo mostrando aí como que a gente utiliza o Nav Mesh 2D, porém naquele outro vídeo eu mostrava como que a gente utilizava o Nav Mesh quando a gente constrói a nossa cena, o nosso cenário, com os sprites separadamente. Então hoje a gente vai fazer isso utilizando o Tilemap porque tem uma configuração um pouquinho diferente, mas é bem tranquilo também de se utilizar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar aí um plugin que se chama Nav Mesh Plus. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você entrar lá no site e baixar. Eu vou mostrar como que faz o download aqui bem rapidamente. Bom pessoal, então esse daqui é o site do nosso Nav Mesh Plus, né? Aqui no GitHub é só vocês baixarem esse plugin e importar para Unity. Para baixar aqui é bem simples, é só você clicar aqui em Code e aí vai aparecer a opção Download Zip. Então vocês vão baixar o arquivo zipado, depois é só descompactar o arquivo e importar para Unity. Bom pessoal, então de volta aqui na Unity eu já importei aqui o meu Nav Mesh Plus, então depois que vocês importarem aí tudo certinho, a gente precisa fazer algumas configurações aqui na nossa cena para que a gente consiga utilizar o Nav Mesh Plus aqui nos nossos jogos 2D. Então eu já tenho a minha cena aqui criada, tá? Então aqui nesse Game Object Grid eu tenho aqui o meu Tilemap, o Ground e o Obstacle. Então primeiramente aqui no Ground eu vou adicionar um componente que se chama Nav Mesh Modifier, tá? Eu vou adicionar isso daqui no meu ground e o meu Nav Mesh Modifier eu vou marcar esse Override Area, eu vou marcar essa opção. E agora aqui em Area Type o meu grid é uma área onde o meu personagem pode se locomover, então eu vou deixar aqui como Walkable, tá? Porque o meu personagem pode se locomover pelo ground. O ground é a minha parte aqui que representa o chão no meu cenário. O obstacle são todos esses obstáculos aqui do meu cenário, são os obstáculos por onde o meu personagem ele não pode passar. Então ele não pode passar, por exemplo, por dentro da árvore, ele não pode passar pelas pedras. Então esses daqui serão os nossos obstáculos. Então é importante que você separe aí no seu Tilemap os obstáculos da parte onde o seu personagem pode se locomover. Então tudo que é obstáculo eu coloquei aqui no Obstacles, tá? Eu criei um layer aqui, né, uma camada do meu Tilemap chamada Obstacles, e aqui a gente vai adicionar o mesmo componente, o Nav Mesh Modifier, porém aqui em Override Area a gente também vai marcar, e aqui em Area Type a gente vai colocar Not Walkable, porque o nosso personagem ele não pode se locomover pelos obstáculos, né? Ele não pode atravessar um obstáculo. Então, por isso que a gente fala que é uma movimentação inteligente. O personagem vai conseguir identificar o que é o obstáculo e vai desviar dele. Então, agora que a gente fez isso daqui, a gente precisa fazer uma outra configuração. Eu vou adicionar um objeto vazio, um Game Object vazio aqui. Vou renomear esse objeto. Vou chamar ele de Nav Mesh 2D. Opa, 2D. Desse jeito, e agora aqui a gente vai adicionar um outro componente. Eu vou adicionar o Nav Mesh Surface 2D, tá? Adicionado esse objeto, antes aqui eu vou vir em Transform, eu vou resetar o Transform desse meu objeto aqui, tá? Então deixa eu vir aqui, ó, Reset, vai ficar tudo zerado. E agora que eu adicionei aqui o meu componente Nav Mesh Surface 2D, a gente precisa fazer algumas configurações aqui, que é bem simples. A gente vai vir aqui em Nav Mesh Data, e aí, ó, tem o Rotate Surface. A gente vai clicar nessa opção para rotacionar o nosso objeto. Olha só, ele vai rotacionar aqui automaticamente para um ângulo aqui em X de menos 90. E agora, isso aqui é porque o nosso jogo é 2D, né? Como o Nav Mesh é para jogos 3D, a gente está fazendo uma adaptação aqui do Nav Mesh para jogos 3D, para jogos 2D, perdão. Então agora que a gente fez isso, a gente vai vir aqui em Bake e vai selecionar. E agora, olha só, a Unity aqui já aplicou essa área azul aqui, é todo o caminho por onde o meu personagem pode navegar pelo meu cenário. Então olha só,
a Unity já selecionou a minha área certinha aqui, e aí tudo que é obstáculo ela deixou aqui como não marcado. Então tudo que não está marcado de azul são os obstáculos, e tudo que está marcado de azul aqui é por onde o meu personagem pode se locomover no meu cenário. Feito isso, aqui ficou tudo configurado certinho, né? Então agora eu preciso aqui configurar o meu personagem. Eu já tenho aqui o meu personagem na minha cena, que é o meu slime. Então olha só, eu vou adicionar aqui um Nav Mesh Agent ao meu personagem. O Nav Mesh Agent é o que faz a configuração para que o meu personagem possa se locomover pelo cenário. Então aqui eu adiciono o Nav Mesh Agent, a gente vai precisar utilizar ele. E agora eu já tenho o meu script pronto aqui, tá? O script é o mesmo script que a gente utilizou no outro vídeo, onde eu falei de Nav Mesh 2D. Então a gente vai utilizar o mesmo script. Eu vou deixar o script aqui na descrição do vídeo, caso você queira utilizar o mesmo script que eu. Então eu vou abrir aqui agora o meu script para explicar o que foi feito, tá? Bom, pessoal, então eu já estou aqui com o meu script aberto, que eu chamei de Nav, tá? Então esse é o script onde a gente vai fazer a configuração utilizando o componente aí Nav Mesh Agent para a movimentação do nosso personagem pelo cenário. Então olha só, a primeira coisa a gente precisa utilizar a Unity Engine.ai, que é a nossa biblioteca aí de inteligência artificial aqui da Unity. Então vocês precisam utilizar isso daqui, senão a gente não vai ter acesso ao componente Nav Mesh Agents. Então aqui eu criei aqui duas variáveis. A primeira eu criei um Game Object, que eu chamei de Point. Esse Point aqui é o ponto para o qual o meu personagem irá se locomover pelo cenário, tá? E aqui também eu tenho a minha variável do tipo Nav Mesh Agent, chamei de Agent para poder, é a variável que vai pegar o meu componente Nav Mesh Agent. Então aqui dentro do Void Start eu fiz algumas definições, tá? Primeiro, eu pego aqui o meu componente, o Nav Mesh Agent, depois eu seto duas variáveis aqui como sendo falsa, né? O agent.updateRotation e o agent.updateUpAxis. Essas duas variáveis elas têm que ser setadas como falsa, porque o nosso Nav Mesh, como eu falei, ele é baseado em 3 dimensões, são para jogos 3D, então ele vai utilizar os eixos X, Y, Z. Se isso daqui ficar como verdadeiro, a gente vai ter alguns problemas, porque o Update Rotation ele faz baseado em 3 dimensões, porém o nosso jogo aqui, como eu falei, é uma adaptação, o nosso Nav Mesh Plus é uma adaptação para jogos 2D. Então a gente precisa setar isso aqui como sendo falso, senão ele vai tentar pegar ali as 3 dimensões, e aí pode ocasionar alguns problemas. A mesma coisa aqui serve para o Update UpAxis, então vocês não podem esquecer isso daqui, tá? Pode gerar problemas aí na Unity. E aqui, a outra coisa que eu fiz bem simples eu simplesmente encontro aqui o meu point aqui na minha cena para que o meu personagem ele possa se locomover até o meu point, tá? E aí dentro do Void Update eu fiz o seguinte, eu usei o agent.setDestination. Aqui você define qual é o destino para qual lugar o seu personagem irá se locomover. Então aqui dentro eu coloco o point.transform.position. Simples assim, esse daqui é o nosso script, é um script bem simples, bem tranquilo. Lembrando que eu vou deixar o script aí na descrição do vídeo, caso você queira utilizar esse mesmo script, beleza? Então bora voltar agora para a Unity. Bom pessoal, então de volta para a Unity, basta vocês adicionarem o script ao nosso personagem. Então o meu script está aqui, Nav, então vou adicionar ele aqui no meu slime, no meu personagem que eu chamei de slime. Eu já adicionei o componente Nav Mesh Agent. Eu já tenho aqui o meu point na minha cena, que eu acrescentei como sendo esse meu círculo aqui, tá? Então esse é o meu point. Então agora eu vou dar um play aqui e ver como que vai funcionar a movimentação do meu personagem. Bom, pessoal, como vocês podem olhar, olha só, o meu personagem, ele já está se locomovendo aqui, né, até o ponto. Então, olha só, eu vou agora movimentar esse ponto aqui pelo meu cenário e percebam que o meu personagem, ele se locomove até esse ponto, evitando os obstáculos pelo caminho. Olha só, ele não atravessa os nossos obstáculos. Então, é assim que a gente utiliza aí o Nav Mesh 2D aqui, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal. E é isso aí, valeu, até a próxima, fui!